Pessoal, beleza? Mais uma aulinha de Química Orgânica. Agora vai ser um assunto bem gostoso, né? Nós vamos trabalhar com a parte de isomeria. Nós terminamos as funções da Química Orgânica. Hoje a gente vai trabalhar com isomeria. Gente, é um assunto bem sossegado. Eu acho que você vai curtir. Então vamos lá, primeira coisa. Eu vou colocar aqui um painel, tá? Tudo que existe de isomeria dentro da química. Depois eu pego cada item e trabalho separado com vocês. Tá certo? Seguinte, eu tenho a isomeria plana na química, tenho a isomeria espacial. Dois tipos de isomeria. A isomeria plana também é conhecida como isomeria constitucional. E a isomeria espacial também é chamado de estereoisomeria. Estéreo, espaço, estereoisomeria, isomeria espacial. Certinho? Dentro da isomeria plana, assunto da nossa aula de hoje, existem 5 casos. Isomeria plana de função, isomeria plana de cadeia, isomeria plana de posição, metameria ou isomeria de compensação, né? Depois eu vou te falar, e tem a tautomeria. Esses são os casos de isomeria plana dentro da química, pessoal. Ok? E na isomeria espacial, na estereoisomeria, nós temos 2 casos. Tem a isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis-trans, e tem a isomeria óptica. Tá legal? A gente trabalha isso daqui em outras aulas. Tranquilo? Tranquilo? Bom, a gente vai começar discutindo, falando sobre a isomeria plana. Pessoal, essa aula aqui é para a gente discutir a isomeria plana, tá bom? Quando que eu vou ter isomeria plana dentro da química? Dá uma olhadinha. Olha lá, compostos com iguais fórmulas moleculares e diferentes fórmulas estruturais. Se você tiver 2 compostos com mesma fórmula molecular e estruturas diferentes, você diz que eles são isômeros planos. Calma, que tem muitos exemplos para a gente discutir aqui, tá bom? Agora, só um detalhezinho. Eu vou começar trabalhando aqui, 1.A. Número 1, isomeria plana. No 1.A, eu vou falar da isomeria plana de função. Gente, só que antes, eu vou dar uma dica para você e você não vai errar nenhum exercício de isomeria plana. Isso cai bastante nas provas, tá? Olha aqui para mim. Seguinte, eu coloquei assim, função, cadeia, posição. Gente, eu preciso, quando for analisar o tipo de isomeria plana, eu preciso seguir essa hierarquia aqui, tá? Primeiro, eu olho se a isomeria plana é de função. Joinha? Se for, acabou. Se não for, aí você vai olhar se ela é de cadeia. Gente, primeiro olha se é de função. Depois olha se é de cadeia. Depois olha se é de posição. Você tem que seguir essa hierarquia para ficar certo. E outra coisa, se a isomeria é de função, isomeria plana, ela só é de função. Não é possível você ter isomeria plana, por exemplo, de função e cadeia ao mesmo tempo. Não. Se você viu que a isomeria plana é de função, acabou. É isomeria plana de função. Tranquilos ou não? Agora eu vou te falar uma coisa, só que eu vou repetir várias vezes aqui, tá? Então, concentra aqui em mim. Olha aqui para mim. A isomeria plana, para você ver o tipo, se é de função, de cadeia, etc., você vai olhar a diferença entre os compostos. Pausa, silêncio. Na isomeria plana, a diferença entre os compostos te dá o tipo de isomeria. Como assim? Levanta a cabeça. Se os compostos forem de funções diferentes na isomeria plana, você diz que é a isomeria plana de função. Se a função é a mesma, não é de função. Vamos supor que eles sejam da mesma função e tenham cadeias diferentes. A diferença dá na cadeia. Então é de cadeia. De boa, pessoal? Se tiver mesma função
mesma cadeia, e a diferença estiver na posição de um grupo funcional, por exemplo, de uma insaturação, aí você vai dizer que é de posição. Tá legal? Então, só para fechar e começar o estudo aí. Ó, são esses casos de isomeria plana. Tem que seguir essa hierarquia, de boa? E para você saber exatamente qual é o tipo de isomeria, olha a diferença entre os compostos. Vamos lá então? Ó, isomeria plana, pessoal, 1.A, isomeria plana de função. Então escreva aí para mim, ó. Ocorre entre compostos que apresentam. Meus queridos, para ter isomeria, tem que ter a mesma fórmula molecular. Tá aqui, ó. Olha lá. Mesma fórmula molecular. E diferentes estruturas. Isso que é isomeria. Se eu tiver mesmas fórmulas moleculares e diferentes funções, eu vou falar que é isomeria plana de função. Tá? Então, quando é de função, significa que a diferença entre os compostos está na função. Como assim? Um pertence a uma função, o outro vai pertencer a outra função. Gente, vamos dar uma olhada num exemplo. Ó, escrevi lá. Exemplo. Me ajuda aqui, por favor. Eu coloquei aqui dois compostos e eu quero saber se eles são isômeros ou não. Eu estou vendo que as estruturas são diferentes. As formas estruturais são diferentes. Eu vou analisar agora a fórmula molecular de cada um. Em cima, pessoal, ó, C2, 2 carbonos, C2, H, 3, 5, mais um ali, 6, oxigênio, só tem um. Embaixo eu tenho 2 carbonos também, aqui ó, 1, 2, 3, 6 hidrogênios e apenas um oxigênio aqui no meio. Meus queridos, as estruturas são diferentes, mas as formas moleculares são iguais. Isso é um caso de isomeria plana dentro da química. Tá? Então eles são isômeros, é certeza que ali tem isomeria. Vamos ver o tipo. A que função pertence isso? Álcool, pessoal. OH ligado em carbono saturado é a função álcool. E aqui, ó, oxigênio ligado em 2 carbonos, éter. Eles são de funções diferentes? Sim, um pertence à função álcool, o outro pertence à função éter. Então aqui nós temos um caso de isomeria plana de função. Tranquilo, moçada? De boa? Bom, agora, deixa eu colocar nesse cantinho aqui para você, ó. Eu vou colocar nesse cantinho aqui, porque existem na química orgânica 3 principais casos de isomeria de função. Ok? Bom, um você já está vendo aqui, ó. Álcool e éter, pessoal. Então, ó, se eu tenho um álcool, tá? Com certeza ele vai ser isômero de função de éter. Então, esse é o primeiro caso de isomeria plana de função. Álcool e éter. Vamos supor que você esteja fazendo vestibular, o cara fala para você que existe um álcool, sei lá, com 5 carbonos. Pessoal, se existe um álcool com 5 carbonos, você consegue também montar um éter com 5 carbonos. Porque álcool e éter são isômeros de função. O outro caso acontece com aldeído e cetona, galera. Aldeído é isômero funcional de cetona. E o terceiro caso acontece entre ácido carboxílico e éster. Tá certo? Então, ó, álcool e éter, isômeros de função. Aldeído, cetona. Ácido carboxílico e éster. Tranquilo? Então, ó, esse daqui é o principal, aliás, é o primeiro, né, caso de isomeria plana dentro da química. Isomeria plana de função. Ô, pessoal, então o segundo caso agora de isomeria plana é a isomeria plana de cadeia. Ok? Então, acompanhe aqui comigo. Ó,
Item 1.b, isomeria de cadeia. Gente, ocorre entre compostos que apresentam. Não pode esquecer. Para ter isomeria plana, tem que ter iguais formas moleculares, porque senão nem isomeria é. Tá certo? Então aqui, ó, iguais formas moleculares. Como eu estou discutindo isomeria de cadeia, a diferença está na cadeia. Então a função tem que ser a mesma. Lembra que eu comentei com você? É a diferença que decide o tipo de isomeria plana. Se a diferença estiver na função, é de função. Se a diferença estiver na cadeia, e assim vai. E você tem que seguir essa hierarquia. Tá bom? Então nesse caso aqui, ó, mesma fórmula molecular para ser isomeria. Mesma função, porque senão é isomeria de função. O que eu estou discutindo? Isomeria de cadeia? Então a diferença tem que estar na cadeia. Deixa eu te mostrar um exemplo. Ó, eu coloquei dois compostos orgânicos aqui. Pessoal, vamos supor que eu quisesse saber se eles são isômeros ou não. O que eu preciso olhar? Fórmula molecular. Então vamos juntos aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos, pessoal. Hidrogênio, 3, 6, 9, mais um ali, 10. E oxigênio tem apenas esse aqui da hidroxila. Vamos ver embaixo. 1, 2, 3, 4 carbonos. C4. H. 3, 6, 7, 8, 9, 10. E oxigênio tem apenas um. Dá uma olhadinha. As estruturas são diferentes, mas as formas moleculares são iguais. Então aí na lousa eu tenho um caso de isomeria plana, sim, são isômeros planos. De boa, de boa? Gente, vamos ver o tipo de isomeria. Primeiro eu tenho que olhar se é de função, tá? E hierarquia. A que função pertence isso? Hidroxila ligada em carbono saturado, álcool. A que função pertence isso? Hidroxila ligada em carbono saturado, álcool também. Gente, se os dois compostos são da mesma função, não é isomeria de função, não. Vamos ver se é de cadeia. Queridos, cadeia aberta, cadeia aberta. Cadeia saturada, só tem ligações simples, cadeia saturada. Cadeia homogênea, cadeia homogênea. Só que é o seguinte, a cadeia do de cima é uma cadeia ramificada. Olha aqui o radical metil. A cadeia do de baixo é uma cadeia normal, pessoal, linear. Tem diferença na cadeia? Sim, um tem cadeia normal, o outro tem cadeia ramificada. Joinha? Como tem mesma fórmula molecular, mesmas funções e diferentes cadeias, você diz que é uma isomeria plana de cadeia. Pessoal, mais um caso de isomeria plana. Isomeria plana de posição. Vamos lembrar, a diferença entre os compostos me dá o tipo de isomeria. Lembrou disso? Então, quando eu vou ter isomeria plana de posição, olha lá, pessoal, ó, ocorre entre compostos que apresentam. Letra A, iguais fórmulas moleculares. Gente, precisa ter mesmas fórmulas moleculares, porque senão nem isomeria vai ser. Iguais fórmulas moleculares. Tem que ter iguais funções, porque se as funções forem diferentes, é isomeria plana de função. As cadeias têm que ser iguais, porque se as cadeias forem diferentes, vai ser de cadeia, tá? O que eu estou discutindo? Isomeria plana de posição. Pessoal, olha aqui. Então tem que ter diferentes posições. Mas diferentes posições de quê? Então, pode ser de um GF, grupo funcional. Pode ser de um radical, metil, etil, lembra disso? Ou pode ser de uma insaturação, posição da dupla, posição da tripla. Tá certo? Então, se você tiver, ó, mesma fórmula molecular, mesmas funções, mesmas cadeias e diferentes posições do grupo funcional, do radical ou de uma insaturação, você vai dizer que é isomeria plana de função. Perdão, de posição. Vamos fazer um exemplo? Ó, eu coloquei aqui dois compostos orgânicos.
Primeiro eu quero saber se eles são isômeros ou não entre si. Pessoal, o que eu olho? Fórmula molecular. Em cima, gente, ó, 1, 2, 3. 3 carbonos. C3. H. 2, 4, 6. 9. 9. E tem apenas um nitrogênio. Ó, 2, 4, 5, 6, 9. Vamos ver embaixo. 3 átomos de carbono também. 3, 6, 7, 8, 9 hidrogênios e um nitrogênio. Opa! Olha aqui. C3H9N, C3H9N. Mesma fórmula molecular. Só que as estruturas são diferentes. Isomeria. Certinho? Aí eu tenho 2 compostos isômeros. Vamos ver se a gente consegue descobrir o tipo de isomeria plana. A que função pertence isso? Pessoal, NH2, ligado na cadeia, amina. Isso é uma amina. Isso também é uma amina. Se eles são da mesma função, não é isomeria de função, não é. Certo? Vamos ver a cadeia. Gente, a cadeia do de cima é essa daqui, ó. A cadeia do de baixo é essa daqui. Vamos classificar as duas. Ó, cadeia aberta, cadeia aberta. Cadeia saturada, cadeia saturada. Cadeia normal, cadeia normal. Cadeia homogênea, cadeia homogênea. Gente, eles são, quanto à classificação de cadeia, exatamente iguais, tá? Então não é isomeria de cadeia. De boa, de boa? Isomeria de cadeia é quando as cadeias são diferentes. Aí não é de cadeia. Qual que é a diferença entre o composto de cima e o de baixo? Vamos ver. Em cima, pessoal, o grupo funcional amino está no carbono 1. Embaixo passou para o carbono 2. Mudou a posição do grupo funcional. Não é? Então ali nós temos um caso de isomeria plana de função. Isomeria plana de posição. A função é a mesma, não é de função. A cadeia é a mesma, não é de cadeia. A posição do grupo funcional mudou. Isomeria plana de posição. Ô, pessoal, quarto tipo de isomeria plana. Lembrando que a isomeria plana também é chamada de isomeria constitucional. O que eu falei para você? A diferença entre as moléculas, entre os compostos, me dá o tipo de isomeria plana, ok? Gente, só que para ter isomeria, tem que ter mesma fórmula molecular e diferentes estruturas. Então, ó, o próximo caso, 1.D, isomeria plana, a gente diz que é isomeria plana de metameria. Ou, se você preferir, coloquei lá em cima, ó, isomeria plana de compensação, tá? 2 nomes, metameria ou isomeria plana de compensação. Me ajuda aqui. Ocorre entre compostos que apresentam. Pessoal, letra A, iguais fórmulas moleculares, porque senão nem isomeria vai ser. Iguais funções, porque se as funções forem diferentes é de função, tá? Iguais cadeias, porque se a cadeia for diferente é de cadeia. Agora, moçada, por favor, atenção. Ó, na isomeria plana de posição, a anterior, a diferença estava na posição do grupo funcional, do radical ou de uma insaturação. Lembra disso? Ok? Na metameria, eu também tenho diferença em posições. Só que agora vai ser de um heteroátomo. Heteroátomo. Tá certo? Então é assim, ó. Se a diferença estiver na posição do heteroátomo, você não pode falar que é de posição. Se falar, tá errado. Você tem que falar que é metameria ou isomeria plana de compensação. Ok? Legal? O que é heteroátomo? É o átomo diferente de carbono que fica entre carbonos. Deixa eu te dar um exemplo aqui, galera. Ó, vou colocar aqui, ó. Exemplo. Eu vou fazer assim, ó. CH3, O, CH2, CH2, CH3. Beleza? E o próximo é esse aqui, ó. CH3, CH2O, CH2, CH3. Beleza? Então olha para mim aqui, por favor. Primeiro eu quero descobrir com você
se é ou não isomeria. Gente, para ter isomeria, as estruturas têm que ser diferentes, como aconteceu conosco ali, e as fórmulas moleculares têm que ser iguais. Gente, só que aqui eu não vou determinar a forma molecular pelo seguinte, ó. Se você observar, todos os grupamentos são os mesmos, certo? Só o oxigênio que mudou de lugar, tá? Então, com certeza é isomeria, tem isomeria aí. Legal? Lá na prova, então, se você bater o olho e já perceber que as fórmulas moleculares são iguais, não precisa nem determinar, tá? Já pode ter certeza que vai ter isomeria. Então, aqui tem isomeria. Vamos ver o tipo. Esse composto pertence à função éter. Esse composto aqui também é éter. Se eles são da mesma função, não é isomeria de função. Não. Galerinha, cadeia aberta, cadeia aberta. Cadeia normal, cadeia normal. Cadeia saturada, cadeia saturada. Cadeia heterogênea, cadeia heterogênea. Aí, pessoal, eu tenho as mesmas classificações para as cadeias. As cadeias são iguais, não é de cadeia. O que está diferenciando um composto do outro, pessoal? A posição do oxigênio. O oxigênio é heteroátomo nas duas cadeias? Sim. A gente tem a diferença aí na posição do heteroátomo? Sim. Se você falar que isso é de posição, está errado. Isso daqui é isomeria plana de metameria ou isomeria plana de compensação. Tá legal, pessoal? Ok? Então é isso que é isomeria plana de compensação ou metameria. Diferença na posição, né, do heteroátomo. Eu agora vou fazer um caso aqui para você. Cuidado, gente, já caiu na FUVEST, por exemplo, e aqui é um caso assim um pouquinho chato de olhar, tá? Certinho? Aí, ó. Já tem esse exemplo aí, beleza? Eu vou fazer agora aqui isso daqui, quer ver? Ó, só um minutinho. Eu vou colocar aqui dois compostos. Um deles vai ser assim, ó. H, dupla O, C, H2, CH3. E o outro composto é assim, ó. CH3, C, dupla O, CH3. Gente, eu gostaria muito que você prestasse atenção aqui, porque esse caso pode dar alguns probleminhas nas provas, tá? Então me ajuda aqui, por favor. Ó, 3 carbonos, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. As formas moleculares são iguais, as estruturas são diferentes. Então aqui eu tenho um caso de isomeria plana, tá bom? Vamos ver o tipo de isomeria que tem aí. C dupla O e um radical é a função éster. E embaixo, C dupla O, radical, éster também. Pessoal, se eles são da mesma função, éster, não é isomeria de função. Para ser isomeria de função, as funções têm que ser diferentes. Mesma função, não é de função. Vamos ver a cadeia. Aberta, aberta. Normal, normal. Saturada, saturada. Heterogênea, heterogênea. As cadeias são exatamente as mesmas. Mesma classificação, mesma classificação. Então não é de cadeia. Legal? Cuidado agora, eu preciso da sua atenção aqui. Gente, você viu que mudou a posição do grupo C dupla O? Tá vendo? Mudou de posição. Queridos, quando muda a posição do grupo funcional, do radical ou de uma insaturação, você fala que é isomeria plana de posição, ok? Agora, nesse caso aqui, não vai ser isomeria plana de posição. Olha para o quê? Aqui mudou a posição do grupo funcional, tá vendo? Só que o oxigênio é heteroátomo, tá certo? E ele mudou de posição também. Se você olhar o heteroátomo, ele estava entre os carbonos 1 e 2, agora está entre os carbonos 2 e 3. Mudou a posição do conjunto. Só que a IUPAC, ela privilegia o heteroátomo em função do conjunto.
Ok? Então, nesse caso, como mudou a posição do heteroátomo, eu vou falar que é metameria ou isomeria de compensação. Então, cuidado, ó, para ésteres, se você disser, quando acontecer isso, se você disser que é de posição, tá errado, tá? Metameria ou isomeria de compensação. Ô, pessoal, então agora o último caso de isomeria plana. 1.E, isomeria plana de tautomeria. Galerinha, na tautomeria, necessariamente a gente vai ter que ter um enol. Então, tautomeria ocorre com enol. De boa? Vamos dar uma lembradinha aqui que é um enol quando a hidroxila está ligada num carbono com ligação dupla. Olha um exemplo aqui embaixo, ó. Hidroxila ligada num carbono com dupla é um enol. Só para lembrar, pessoal, hidroxila ligada no carbono saturado é álcool. Hidroxila ligada diretamente a anel benzênico é fenol. Hidroxila ligada direto num carbono com dupla, enol. Os enóis, eles são instáveis, pessoal. Esse símbolo que eu usei aqui, ó, significa instabilidade. De boa? Se você não decorar, não vai ter prejuízo, não. Mas se você lembrar, é legal, ó. Quando aparecer um composto entre esses símbolos, significa que o composto é instável. Bom, precisa ter enol para ter tautomeria? Sim. E a tautomeria ocorre entre quem? Me ajuda aqui, ó. Pode ser entre um enol e um aldeído, ou pode ser entre um enol e uma cetona, tá? Gente, enol-aldeído é a tautomeria aldoenólica. Enol-cetona é a tautomeria cetoenólica. Então aqui, ó, enol-aldeído, aldoenólica. Cetona-aldeído, tautomeria cetoenólica. De boa, de boa? Então precisa ter enol para ter a tautomeria. Gente, deixa eu te mostrar por que acontece isso. Por que enol é instável e sofre tautomeria. Vamos ver se você consegue enxergar. Bom, eu fiz aqui a formulinha, ó, etenol. Isso aqui é um enol. Todo enol é instável. Então, se a gente lembrar, vamos colocar esse símbolo aqui de instabilidade. Mas vamos ver se você consegue enxergar por que eles são instáveis. Olha para mim aqui. Aqui eu tenho uma ligação dupla. A ligação dupla tem uma ligação sigma e outra pi. Lembra? Ó, uma ligação é sigma, a outra ligação é pi. Gente, a ligação sigma é forte. A ligação pi, ela é fraca. A ligação pi, ela pode ser quebrada e ela pode se movimentar na cadeia, porque ela é fraca. Dá uma força aqui para mim. Ó, ali eu tenho o oxigênio, tá vendo? Pessoal, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Lembra da fila decrescente de eletronegatividade? FON. Gente, o oxigênio só perde do flúor. O oxigênio é muito eletronegativo. Se ele é muito eletronegativo, ele vai puxar, ele vai atrair a ligação pi para ele, porque ele tem mais força para puxar elétrons. Então vai ficar assim, ó, CH2, aqui ó, CH2. Gente, a ligação pi, ela vai sair dali, ó. Ela foi atraída pelo oxigênio. Aqui, ó, a ligação pi foi atraída pelo oxigênio, tá? E aqui eu já tenho um H, ó. A dupla veio para cá, ficou C dupla OH, e aqui eu já tinha esse hidrogênio. Só que tem um problema. O carbono, ele sempre faz 4 ligações. O hidrogênio sempre faz uma. O nitrogênio sempre faz 3. E o oxigênio sempre tem que fazer 2. Quando o oxigênio atraiu a ligação pi, olha o que aconteceu. Ele ficou com 3 ligações. Pessoal, não pode. O que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui, ó. Tá vendo esse hidrogênio que está ligado na hidroxila? Ele vai sair daqui. Gente, tudo isso espontaneamente. Sai o hidrogênio daqui e vem se ligar nesse carbono, porque esse carbono estava com 3 ligações e precisa de mais um ligante. Tá? Lá na prova, se for aberta, você pode colocar assim, ó, CH3, tá?
Eu só vou deixar assim para você ver que o hidrogênio saiu de lá e veio para cá. Isso daqui é o quê? Ó? C-OH, gente, isso aqui é um aldeído. Então, nesse caso, eu tenho um enol, né, etenol, sofreu tautomeria e virou um aldeído, virou o etanol, o aldeído acético, o acetaldeído, tá bom? Agora você deve estar pensando assim, bom, isso daqui pertence à função enol, isso daqui pertence à função aldeído, eles são de funções diferentes, então a isomeria plana de função. Galerinha, não. Deixa eu te explicar por quê. Ó, quando eu falei da isomeria plana de função aqui, o exemplo que eu pus era um álcool e um éter. Não sei se você vai lembrar. Álcool e éter. Pessoal, na isomeria de função, o álcool vai ficar num recipiente, o éter vai ficar no outro recipiente. Sistemas diferentes. Só que na tautomeria, não. Eles não estão em recipientes diferentes. Eles não estão em sistemas diferentes. Isso tudo aqui está num sistema só, está num recipiente só. Esse símbolo aqui significa equilíbrio. Significa que eu tenho os dois componentes lá do sistema. Eu coloco uma seta maior apontando para o aldeído, porque o aldeído é mais estável. E uma seta menor apontando para o enol, porque o enol é instável. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eles estão no mesmo sistema. Eles formam um equilíbrio dinâmico. Tem até autor que, além de tautomeria, eles colocam assim, ó, isomeria dinâmica, tá? Certinho? Porque sempre a gente vai ter um equilíbrio dinâmico entre eles. Tá certo? Então, tautomeria acontece com enol, pode ser enol aldeído, pode ser enol cetona. Eu te mostrei aqui um caso de enol aldeído, agora eu vou te mostrar um caso de enol cetona, ok? Gente, só para dar uma lembrada, esse panorama aqui, ó, é tudo que você tem que saber sobre isomeria. Hoje a gente discutiu a isomeria constitucional ou isomeria plana, legal? Na próxima aula, a gente estuda geométrica e depois, numa outra aula, isomeria óptica, tá certo? Eu vou apagar aqui embaixo, porque eu vou fazer um outro caso de isomeria plana de tautomeria com você. Eu vou pegar esse composto aqui, gente, ó. Eu vou pegar esse composto aqui, certinho? Vamos dar uma olhada nesse composto aqui. Ó, ele tem hidroxila, aqui ó, ele tem o OH ligado num carbono com dupla. Quando a hidroxila está ligada num carbono com dupla, você já sabe a função enol. Enol é instável. Então eu vou colocar esse símbolo aqui. Beleza, moçada? Por que enol é instável? Porque sofre tautomeria. Como é que é o mecanismo da tautomeria? Olha para mim. Você está vendo que aqui é uma ligação dupla? Pessoal, a ligação dupla, ela tem uma sigma e uma pi. A pi é a ligação fraca, tá? Se ela é ligação fraca e o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, o oxigênio vai atrair essa ligação pi para ele. Então a gente vai ter essa situação aqui, ó. CH2. Gente, a ligação pi saiu. Fica só a ligação sigma. Tá bom? Aí, C, a dupla foi lá para cima. Aqui, ó. A dupla veio para cá. E aqui no finalzinho eu tenho CH3. Vamos dar uma analisada nesse trem aqui. Olha para mim. Ó, esse oxigênio está fazendo 3 ligações. Ele só pode fazer 2. Esse carbono aqui, ele está com 3 ligações. E ele precisa ter 4 ligações. Gente, o que vai acontecer? Sai o H da hidroxila. Sai. E ele vem aqui para esse carbono, ó. Esse carbono está com 3, precisa fazer mais uma ligação. O H sai de lá e vem para cá. Só que agora você já está craque nesse assunto. CH2 vai chegar mais um H, então aqui vai ficar CH3. Beleza? O que era ali? Enol. Sofreu tautomeria. Virou uma cetona. Tá? Então, nesse caso, é a tautomeria cetoenólica. De boa, pessoal? Ok? E mais um detalhezinho. Ó, eu consigo
separar esses dois compostos? Pessoal, eu até consigo. Os dois estão no mesmo sistema, em equilíbrio dinâmico. Por isso que eu falo que é tautomeria. Mas dá para separar eles um do outro? Pessoal, é possível. Você pode fazer uma destilação fracionada, né? Porque é uma mistura homogênea entre líquidos. E aí você separa os dois. Só que é o seguinte, quando você separar os dois, o enol que você separou, espontaneamente ele começa a sofrer tautomeria de novo. Entendeu? Aí volta a formar um novo equilíbrio dinâmico. Tá certo? Gente, então, ó, não é difícil, isomeria plana é muito fácil. Eu vou fechar com você, e aí eu preciso só lembrar uma coisinha. Ó, isomeria plana é a mesma coisa, sinônimo de isomeria constitucional. São esses 5 casos. Como é que eu determino o tipo de isomeria? Olha a diferença entre os compostos. Diferença na função, diferença e assim por diante. Faça a lista de exercícios de isomeria, que você não erra nenhuma questão disso no Enem ou no vestibular. Muito obrigado, até a próxima aula.